Boa noite, igreja. Irmãos, trago novidade para os irmãos. No dia 24 de agosto, nós teríamos nosso encontro de homens. Mas aí as mulheres pediram, né? Ficaram, poxa, por que não abre para as mulheres também? E a gente, vamos assim, a gente teve que abrir para as mulheres também participarem. Aí, e as crianças? E os jovens? Resumindo, abrimos para toda a igreja. No dia 24, vamos fazer um encontro da igreja, junto com a irmã Liana, o irmão Rafael. A gente vai estar divulgando isso a partir de amanhã. Então, toda a igreja pode participar, as crianças. Vai ser o mês dos jovens, então a gente vai pedir a ajuda deles, da atividade lá, a gente vai envolver. A ideia é os jovens participarem, trazer as brincadeiras, junto com a Érica também. Então, a gente tomou essa decisão e convido desde já para os irmãos anotarem lá na agenda, dia 24/8, nosso encontro da igreja, e todos serão bem-vindos e todos estão convidados. Amém? Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos o texto muito conhecido, que está lá em Lucas 15, no verso 11 ao verso 24. Nós vamos trabalhar. Lucas 15, a partir do 11. Eu vou ler na versão atualizada, nova linguagem de hoje. Diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E esse o mandou para sua fazenda a fim de tratar 2 porcos. Ali teve fome. Ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui estou passando fome. Vou voltar para a casa de meu pai. Vou dizer ao meu pai: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço ser chamado teu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, abraçou-o e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado teu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e a sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por essa oportunidade de estar na Tua Palavra, Pai. Me usa como Teu servo, Pai. Não sou nada, mas sou merecedor. Não mereço Tua graça, mas peço Tua graça e misericórdia na minha vida. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma história muito conhecida, muito pregada, muito falada. Quem nunca ouviu essa história? É uma história do filho perdido. Lucas relata 3 histórias aqui, no capítulo 15, começando pela
a ovelha perdida, que vai a partir do verso 3. A ovelha perdida, tinha um fazendeiro, tinha 100 ovelhas, e ele perdeu uma. Deixou as 99 na fazenda e foi atrás da ovelha perdida. Quando achou, colocou no ombro, trouxe para a fazenda de novo, e muito feliz porque achou, chamou os amigos, os vizinhos, e começou com alegria, de ter achado a ovelha perdida. Depois, Jesus continua, a partir do verso 8, e conta a história da moeda perdida. A mulher tinha 10 moedas de prata, que valiam muito, e ela perde uma na sua casa, e ela começa a tirar as coisas do lugar, a varrer, até encontrar. Quando encontra, ela fica muito feliz, muito alegre, chama as vizinhas também, e fica muito alegre e festeja com elas. E agora, a partir do verso 11, Jesus fala a história do filho perdido. Irmãos, por que Jesus contou essa história? Essas 3 histórias. Antes de a gente entender o contexto, o que Jesus quis dizer, o que Jesus quis ensinar com essas histórias. Com essas 3 histórias. No verso 1 do capítulo 15. Capítulo 15, 1 e 2. Diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e pessoas de má fama chegavam perto de Jesus para ouvir. Então os pecadores, as pessoas de má fama, chegavam perto de Jesus para ouvir ele pregar, ensinar, falar. E os fariseus, os mestres da lei, começaram a criticar Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Jesus conta essas 3 histórias. Essas 3 histórias nos ensinam. O propósito dela é sobre arrependimento, perdão e amor incondicional de Deus. Se a gente perceber, se a gente reparar esse texto, a gente vai ver lá no verso 7. E o texto, esses 3 versos me chamaram a atenção, as 3 histórias, a gente conseguiu ver eles. Primeiro no verso 6, diz assim: chegando em casa, chamam os amigos e os vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Alegria, alegre-se. Agora no verso 9 da moeda: e quando a encontra, convida as amigas e as vizinhas e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Agora, o que eu quero destacar com esses irmãos é sobre a ovelha, não é sobre a ovelha, nem sobre a moeda, mas sobre o filho. A gente vai ver grandes diferenças nessa história. Primeiro, o rapaz estava em casa, na casa do seu pai, e ele chega um certo dia para o pai e fala: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Ele pega o seu bem, seu dinheiro, tudo que ele tinha, o pai deu, e ele sai de casa, vai para uma terra bem distante. E lá ele começa a gastar tudo que ele tinha, tudo que o pai dele deu para ele, começa a festejar, enfim. E chega um momento que ele passa grandes aflições. O que eu aprendo com essa história, irmãos? Primeiro ponto, uma fase de insatisfação. O filho estava na casa dele, na casa do pai, ele estou bem, feliz, e por algum motivo ele ficou insatisfeito e falou assim: vou embora. Decidiu: vou curtir minha vida, longe da casa do meu pai, sem a presença dele. O texto diz que ele se afastou da presença do pai, foi para uma terra distante, talvez para o pai não ficar perto, não ver, talvez a vergonha, a gente não sabe. Mas ele decidiu, tomou uma decisão, do nada, e saiu.
Momento, fase de não estar satisfeito com alguma coisa, ou com algo. Talvez não satisfeito com o pai, com a mãe. Deixa que eu falo sobre a mãe, mas vamos assim, colocar a mãe no lugar também. Insatisfeito talvez com o irmão, o valor que o pai às vezes dava a ele ou não, a atenção, não sabemos, o texto não fala, mas ele saiu, decidiu sair. E eu pensando, o que pode ter gerado isso nele? Talvez um egoísmo, impaciência por alguma coisa. Aqui ele quebra um princípio muito grande. A palavra de Deus, eu falo isso, costumo falar, ela é cheia de princípios. Ele quebra um mandamento muito grande. Está lá em Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue seus dias na terra do Senhor, teu Deus, te dá. Princípio, ele quebrou. Ele vira as costas para o pai. Aqui, quando ele pede herança para o pai vivo, não era comum, nem é comum até hoje. Como você vai pedir uma herança para o teu pai, quando ele vivo? Vai me dar minha parte. Ele quebra princípios da palavra do Senhor. Eu costumo dizer que toda decisão errada, toda atitude errada, toda desobediência gera tristeza e dor. Já pensaram sobre isso? Alguma atitude errada, decisão errada, ela vai gerar tristeza, vai gerar dor, por causa das nossas atitudes. E o filho tomou essa atitude. E qual foi a consequência dele? O que aconteceu com ele? Qual foi a consequência da atitude dele? Está no verso 14. O rapaz havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país. Ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela cidade, daquela terra, e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, ele teve fome. Imagina, a mente dele. Eu tinha tudo na casa do meu pai. E agora estou aqui mendigando, passando fome. Necessidade. O livro fala sobre isso. Fome e necessidade. Imagina ter vontade de comer a mesma comida dos porcos. Tamanha fome. E às vezes nós temos tudo na casa do pai e viramos as costas. Às vezes a gente cai numa situação dessa, de insatisfação. E agora, a consequência: necessidade, fome, vergonha. Queria colocar uma foto para ilustrar a foto 1 da vida, só para a gente tentar imaginar isso, imaginar como seria isso. Olha só, imagina, tratando de porcos, já uma situação difícil, digna, porém mais difícil. Agora imagina querer comer a comida dos porcos. Consequências de um ato de insatisfação, de não honrar a palavra de Deus, primeiramente, não honrar seus pais. E ele chegou no momento. Pode levar uma história, às vezes não acontece hoje, não vejo assim. Só muda, irmãos, ela só muda o local, mas a história é a mesma. A segunda foto, por favor. Talvez essa foto, a segunda foto é mais real para você. Quantas pessoas nós vemos na rua? Em Saquarema, muito tempo atrás, a gente não via. Hoje nós já conseguimos ver mais pessoas. No Rio, capital, muito mais. Mais ou menos 8 mil no último estado, 8 mil pessoas moradores de rua. Talvez, o que aconteceu com essas pessoas? Uma insatisfação. Saíram da casa do pai por algum motivo. Estavam bem, mas saíram. A segunda foto. Talvez, talvez saíram. Será que os amigos convidaram, chamaram?
Você não precisa respeitar seu pai, não precisa respeitar sua mãe. Sai de casa. E olha o que aconteceu. Então, meio jovens começa mês que vem. Primeiro mandamento de Deus para os jovens, para os adolescentes, para todos nós. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. Você quer viver nessa terra? Honre teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento, princípios. Irmãos, todas as vezes que eu quebrei um princípio bíblico, eu tive que pagar a consequência. Princípios da palavra do Senhor. Pode continuar a foto, por favor. Uns acharam que não estavam satisfeitos e foram para as drogas, o crime. Essas fotos são a foto da Cracolândia, em São Paulo. Uma rua, não sei a metragem exata, botar em 1 quilômetro quadrado, mais ou menos. Mais de 2.000 pessoas, usuários de droga, morando ali, em um local só. Talvez por quê? Insatisfação. Brigaram com o pai, brigaram com a mãe. E o orgulho, vaidade, egoísmo, não voltaram para casa. Irmãos, essa história é uma história mais real dos nossos dias. Quantos de nós estamos satisfeitos por alguma coisa? Nós vivemos uma vida de insatisfação por algo, às vezes por besteira. Eu sou uma delas. Eu tenho me policiado nisso. Insatisfação vai me levar aonde? Ou em que lugar? A gente tem que observar. E observar a palavra do Senhor. Ele passou por uma fase, primeira fase, de insatisfação. Segunda fase, de humilhação. Olha o que é humilhação. Olha uma decisão errada, a consequência do que houve. Perdido, filho perdido, com vontade de comer a comida dos pobres. Terceira fase, arrependimento. Irmãos, erramos, somos falhos. Porém, existe um Deus que nos aceita de volta. A gente se arrepende de verdade. E ele caiu em si e pensou: verso 17. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Ele caiu em si, refletiu, pensou. E ele, com uma postura, arrependimento genuíno, ele seguido de algumas características. Primeira característica: o arrependimento é uma posição, postura. Eu vou sair daqui. Eu não quero mais isso para mim. Vou mudar de vida. Ele deixa o local que ele está. Não existe arrependimento se continua no mesmo lugar. Arrependimento genuíno, eu estou aqui. Ele dá 180 graus. Estava indo para o sul, agora vou para o norte. Arrependimento falso, ele dá uma volta de 360 e cai no mesmo lugar. Não é arrependimento. Então ele toma uma posição, uma postura de arrependimento. E ele fala: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele sabia que ele errou. A primeira coisa, a gente reconheceu o nosso erro. Segundo ponto do arrependimento: tem que reconhecer o erro e corrigir o erro. Senão não é arrependimento genuíno. Ele diz: vou voltar para a casa do meu pai e dizer ao meu pai: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele sabia, provavelmente ele conhecia o mandamento, os mandamentos de Deus. Ele pecou contra Deus e contra o pai. E vou dizer, meu pai, não mereço chamar o seu filho. Arrependimento genuíno, humilhação, se coloca de pé, de joelho, aos pés de Deus. Se ajoelha e se coloca aos pés de Deus. Arrependimento. Não mereço. Humilhação. Humilde, ser humilde. E ele vai: então vou dizer para o meu pai: pai, não mereço mais ser chamado teu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então ele sai dali do local
e volta para a casa do pai. Quando o rapaz estava de longe, o pai o avistou. Independente, irmãos, do que fizemos, do que você fez, do que eu fiz, nós temos um Deus amoroso. O amor dele é incondicional. Independente do que você fez, por onde você passou, ele te recebe de volta. Ele está de braços abertos, te esperando. Não importa, ou se alguém fez alguma coisa com você, se alguém falou alguma coisa com você, ou o que você fez, qual é o diabo que quer te acusar? Falar que você não merece voltar para a casa do Pai. Mas Deus não, ele te recebe sim. A palavra de Deus nos garante isso. E você pode voltar. E há perdão. Dependente do que foi feito, ou que fez, ou que passou, há perdão. É só entregar nas mãos de Deus. E Ele recebe você. Ele está te esperando, como o pai estava esperando. O pai estava, creio eu, sentado em frente à fazenda, esperando meu filho voltar. E orando, meu filho vai voltar. E quando o pai avista o filho de longe, o que ele faz? Ele corre em direção ao filho. E o pai não acusa. Quem acusa é o diabo, o acusador. O pai, ele não acusa ninguém. Ele recebe. Olha o verso 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava de longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, aqui pena, mas quer dizer compaixão, correu e abraçou e o beijou. Deus está te esperando. Ele quer receber você. Está de braços abertos. Independente do que você passou, do que você fez, Ele quer te receber. Só basta que você se arrependa daquilo que foi feito, entregue tudo para Ele, ore, fala com Ele, Ele vai te receber. E muito mais ainda, Ele vai te receber e vai restituir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi tirado de você. Ele vai colocar roupas novas, anel, que se diz, naquela época significava respeito, herança. Ele restituiu a herança do filho. Eles receberam você, meu filho. O filho diz: pai, eu posso ser um trabalhador do Senhor. Não, você é meu filho. Quando ele coloca a roupa, o anel, ele está dizendo: você é meu filho. E assim Deus diz para você: você é meu filho. Você é minha filha. Eu quero cuidar de você. Se entregue para mim. Não é metade, é 100%. Se entregue, deixe eu cuidar de você. É isso que Deus diz para nós nessa noite. Ele quer cuidar da nossa vida. E muito mais. No verso 22. O pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e a sandália nos seus pés. Também tragam imagem de um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Vamos começar a festa. Os irmãos, não sei se os irmãos repararam, na moeda perdida e na ovelha perdida, foi alegria o texto. Aqui não. Foi muito mais, foi além. Alegria e festa. Quando a gente se arrepende, volta para a casa do Pai, há alegria e há grande festa. Assim diz, na casa do Pai, no céu, em todo lugar. Os anjos fazem festa no céu. O que basta é a gente orar a Deus, entregar nossa vida genuína para Ele, verdade, falar com Ele: Pai, eu quero voltar. Eu estava insatisfeito, saí, mas eu quero voltar. Eu me arrependo daquilo que eu fiz, do que aconteceu. Eu quero voltar para o Senhor. Ele vai te receber e haverá festa no céu. Às vezes a gente se ilude com o mundo,
com as coisas do mundo. E às vezes, na questão de rede social, de felicidade, a gente acha que a felicidade está em coisas, que a felicidade está em amizade. Não que a amizade seja ilegal, não é isso. Está em festa, está em outros lugares. Mas a verdadeira felicidade está quando você está na casa do Pai, na presença de Deus. Não há lugar melhor que a gente possa estar. Não há. Está na casa do Senhor. E quem já passou por isso pode comprovar. Eu sou um deles. Um dia também desesperei, insatisfeito por alguma coisa, saí, passei consequências ruins, tristes, dolorosas, porém, pela graça e misericórdia de Deus, também um dia eu pude retornar, consegui retornar. Muitos não conseguem, mas pela graça e misericórdia de Deus, eu consegui retornar. E hoje estou aqui para dizer que não vale a pena sair da casa do Pai. Você que está em casa, está na casa do seu pai, da sua mãe, está na casa do Senhor, não vale a pena sair de casa. Às vezes a gente quer dar uma doideira na nossa cabeça e a gente acha que fora de casa do Pai é melhor. Tá? É totalmente errado. Então, pegue a palavra do Senhor e coloque em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar, como diz lá em Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A felicidade está na casa do Pai. Nunca se afaste da casa do Pai. Nunca pense nisso. E você, por algum motivo, voltou, saiu, se acha que Deus está afastado de você, não sente a presença de Deus, se sente rejeitado talvez, mas eu te garanto, Deus está esperando uma atitude sua de retorno. Ele quer que você entregue sua vida a Ele. Se tem alguém nesse momento que acha que está afastado do Senhor, não sente a presença de Deus por algum motivo, não esqueça quem está falando, o acusador é o inimigo. Deus, Ele não vai te julgar, Ele vai te receber. Ele vai te receber de braços abertos, vai restituir tudo aquilo que você perdeu, vai colocar a sandália nos seus pés, o anel, vai te botar uma nova roupa e vai te chamar de meu filho. É isso que Deus quer fazer. Só basta você tomar uma atitude de se arrepender verdadeiramente e se entregar a Deus. Alguém essa noite gostaria de fazer isso, por algum motivo está afastado, não sente a presença de Deus, se acha indigno. Eu garanto a você que Deus quer você perto dele. Não tem nada. Deus, em Romanos fala isso. Não tem nada que possa te afastar do amor de Deus. A graça de Deus é muito maior. Não tem pecado nenhum. Não tem. E Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Não tem nada. O amor de Deus foi feito, provado. João 3,16. Ele veio e morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele entregou sua vida para o seu próprio filho, para dizer para você: eu te amo. Só basta você tomar uma atitude de aceitar Ele como seu Senhor e seu Salvador. Jesus Cristo é o único caminho. É o caminho, é o único, não tem outra opção. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio aqui e morreu pelos nossos pecados. E Ele quer te receber. Deus quer te receber como seu filho. Ele está te esperando. Se tem alguém nessa noite, se não tem, vou chamar a equipe para cantar um louvor. Se você ficou com vergonha por um motivo, qualquer coisa, você pode procurar os irmãos que estão lá na porta e falar: Deus te veio. Falar com os irmãos que você está voltando, enfim. Mas Deus quer fazer uma festa no céu. E a palavra de Deus diz isso. Ele te espera. Amém? Amém.